A história da agricultura. A prática da agricultura é uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelos humanos. No período neolítico, que compreende uma das fases da pré-história, entre os anos de 7000 a.C. a 2500 a.C., o desenvolvimento das primeiras técnicas, ferramentas rústicas e materiais utilizados para o cultivo de plantas e de animais em currais e cercados, foi o fator principal que levou à sedentarização do ser humano, o que permitiu a sua moradia fixa em uma determinada localidade, ainda que a coleta e a caça tenham convivido por muito tempo junto da agricultura. O progresso da agricultura, portanto, esteve diretamente ligado à formação das primeiras civilizações, o que nos ajuda a entender a importância das técnicas e do meio técnico no processo de construção das sociedades e seus espaços geográficos. Nessa direção, à medida que essas sociedades modernizaram suas técnicas e tecnologias, mais a evolução da agricultura conheceu os seus avanços. Inicialmente, a prática da agropecuária foi desenvolvida na proximidade de grandes rios, especialmente o Tigre e Eufrates, além do Nilo, o Ganges e outros. Não por coincidência, foram nessas regiões que surgiram as primeiras grandes civilizações que se teve informação, visto que a prática da agricultura permitiu o desenvolvimento do comércio graças à produção além do necessário. A Revolução Agrícola, que foi uma importante causa da Revolução Industrial, e ocorreu inicialmente na Grã-Bretanha durante a década de 1700. Um dos momentos mais importantes do processo de evolução da agricultura ao longo da história foi, sem dúvidas, aquilo que ficou conhecido como a Revolução Agrícola. Podemos dizer que, com o passar do tempo, várias revoluções agrícolas surgiram, mas a principal delas ocorreu a partir da Revolução Industrial. O processo de industrialização das sociedades possibilitou a transformação do espaço geográfico no meio rural, o que ocorreu graças à inclusão de maiores aparatos tecnológicos na produção agrícola, permitindo uma maior mecanização do campo. Essa transformação se tornou possível a partir do fornecimento de insumos da indústria para a agricultura, tais como maquinários, fertilizantes e objetos técnicos em geral. O progresso da Revolução Agrícola no mundo também esteve diretamente ligado à expansão marítimo-colonial europeia, em que os povos europeus disseminaram as diferentes culturas pelo mundo por meio das plantações. No Brasil, o caso mais evidente foi a produção da cana-de-açúcar. Vale lembrar que essa interação entre colonos e colonizadores também ajudaram na evolução agrícola, na medida em que técnicas antes pouco conhecidas passaram a ser aplicadas. A exemplo do terraceamento, que é uma técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de erosões causadas pelo escoamento da água em áreas de montanhas, praticado tanto na China antiga quanto pelas civilizações pré-colombianas. A Revolução Verde. A Revolução Verde teve início na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1960 e 1970, quando houve maior difusão das inovações tecnológicas no meio agrícola exatamente após a Segunda Guerra Mundial. A evolução da agricultura conheceu um de seus patamares mais importantes, o que ficou conhecido como Revolução Verde. Trata-se, basicamente, de um conjunto de medidas e promoção de técnicas baseado na introdução de melhorias genéticas nas plantas e na evolução dos aparatos de produção agrícola para ampliar, sobretudo, a produção de alimentos. A introdução das técnicas provenientes da Revolução Verde permitiu um crescimento, em larga escala, da produção de grãos e cereais, diminuindo consideravelmente a necessidade por alimentos em várias regiões da Ásia, África e América Latina, muito embora a fome não tenha sido erradicada, uma vez que a sua existência não se deve somente à falta de alimentos, já que os países onde pessoas passam fome exportam alimentos. O impacto no mundo foi tão amplo que o agrônomo estadunidense Norman Borlaug, considerado o pai da Revolução Verde, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1990. Embora a Revolução Verde seja bastante criticada pelos seus impactos ambientais, também pelo processo de concentração de terras que acompanhou a sua evolução, é inegável a sua importância para o desenvolvimento da agricultura no mundo. Além do mais, como extensão, ampliaram-se nas décadas posteriores as melhorias decorrentes da tecnologia no campo, como a biotecnologia que visa criar mecanismos para tratamento de efluentes, fazer o tratamento do lixo, ter plantações mais resistentes a doenças, são alguns dos benefícios que a biotecnologia traz para o meio ambiente e para nós, seres humanos, e a introdução dos sistemas de informações geográficas na linha de produção agropecuária, o que vem intensificando a elevação da produtividade. Se inscreva em nosso canal e até mais!